Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais essa sessão do Rádio Studio Live Brasil. Meu nome é Ricardo Boar, eu sou embarcadeiro MVP e nessa sessão eu vou apresentar para vocês sobre o Neon Serialization Library. O Neon Serialization é uma biblioteca, podemos chamar de um framework, para serializações de objetos no formato JSON. Então, enquanto eu explico para vocês, eu vou fechar a minha webcam e nós passamos para, focando então na minha tela onde nós temos a apresentação. Atualmente trabalho no GDK Brasil, é uma empresa de software com matriz na Holanda, e também trabalho com alguns clientes aqui do Brasil, com alguns grupos de desenvolvimento Delphi, e estamos nesse mundo Delphi já faz mais de 25 anos. Vamos ao que interessa então. O que significa serializar? Antes de entrarmos no nosso principal assunto, no nosso Neon Serialization, vamos entender brevemente o que significa serializar. Serializar é o processo de salvar ou transliterar um objeto em outro meio de armazenamento, ou transmiti-lo. Transmiti-lo pela rede, seja em formato binário, texto, XML ou JSON. Especificamente falando do Neon, então, ele vai serializar os objetos, o conteúdo, os datasets, seja o que for, em JSON. Essa série de bytes pode ser usada para recriar o objeto com o mesmo estado interno que o original. Ou seja, qual é o objetivo disso? Eu pegar, por exemplo, um dataset, um conjunto de dados, criar um JSON, serializar ele para um JSON, enviar pela rede e no outro lado uma outra máquina possa pegar esse mesmo conteúdo e transformá-lo em dataset novamente, sem perder dados, sem modificar conteúdo, etc. Hoje em dia nós temos vários tipos de serialização e o que muda é o formato final, né? O formato final de apresentação. O Neon em si, o que ele faz, né? Vocês já devem terem pego o objetivo principal desse cara. Ele serializa e deserializa objetos no formato JSON. A vantagem que ele tem, referente em comparação, vamos falar assim, a outras classes e outras, até mesmo componentes que nós temos que fazem isso no Delphi, é a facilidade de usar. Ele funciona com um mínimo de configuração, ele aceita todos os tipos de dados do Delphi e, principalmente, além de aceitar, ele funciona muito bem, ele tem uma saída limpa e clara, ele não tem erro com, vamos lembrar aqui, com os erros mais comuns de serialização e deserialização de JSON, cedilhas, caracteres especiais, acentos. Normalmente nós temos algum tipo de problema quando se trabalha com dados desse tipo. Outro ponto muito importante e positivo é a questão de ser código aberto. Ele foi desenvolvido pelo Paolo Rossi, que é um MVP italiano, e ele está no Git. Nós temos aqui o acesso ao código fonte dele, então todo o conteúdo, como ele foi feito, explicando como instalar, está disponível para a gente. Basta fazer então um clone do nosso repositório em nossa máquina e utilizar. Vocês vão acompanhando um pouquinho, vocês vão perceber que ele é muito explicativo, muito didático e tranquilo de se usar. E por fim, o que eu preciso? Ele é um pacote, eu preciso instalar? Não é necessário instalar. A gente precisa apenas instalar essa pasta source, que ela é criada dentro do Delphi Neon, quando nós criamos um clone do repositório, no source, no library path do Delphi. E feito isso, a gente já tem o framework configurado no nosso ambiente para trabalhar com ele. Chega de conversar, então, vamos nos divertir, fazer o que a gente gosta, que é programar, né? E a gente vai mostrar isso no final. Vamos falar então sobre a serialização em si. Se eu estou conferindo aqui se não parou, tudo certo. Vamos para o Delphi. Para começarmos, então, vou chamar a atenção de vocês aqui, que eu apenas tenho a library path com a pasta onde nós temos onde eu baixei e fiz o clone do repositório, pasta source, nada além disso. Tá? Quando a gente cria um repositório desse cara, ele nos mostra e cria para nós também, outro ponto importante de se falar, uma pasta de demo. Nós temos aqui um demos
e várias opções de dados sendo serializados. Nós vamos dar uma olhada nisso no final da apresentação. Então, antes de encerrar, vou mostrar isso para vocês. A ideia aqui, para que a gente se situe, é criar um exemplo para vocês, agora, do zero aqui para vocês, para que vocês tenham e possam visualizar o quanto é simples trabalhar com ele. E o que a gente precisa de uses, vou chamar a atenção de vocês para esse ponto, exatamente o que eu preciso adicionar. E no final, então, eu passo para o exemplo disponibilizado na pasta demo, para que a gente possa dar uma olhada em dados mais complexos e opções e exemplos que demoraria muito tempo para se desenvolver aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar salvando esse cara aqui como teste Neon 5. Imagino que já tenham outros aí. Esse cara aqui eu vou chamar de principal, vai ser o formulário principal. Importante, eu não vou me ater a detalhes de criar classes, interface, manter os padrões, porque eu quero terminar o exemplo a tempo e o objetivo aqui é totalmente didático. Tudo que eu fizer aqui é para que vocês saibam como utilizar essa library, como utilizar o Neon, e obviamente que isso não é a forma correta de programar. Então vamos fazer aqui alguns memos que eu preciso para poder adicionar o meu conteúdo. Esse exemplo, pessoal, eu vou criar para vocês a serialização de um objeto, tá? De uma classe que nós vamos criar aqui em seguida. Eu vou precisar de 3 memos. Vamos dizer que esse cara aqui vai ficar alinhado assim. Esse aqui vai ser um memo de erro, que eu espero que não seja preenchido em momento algum. Mas, né? Vamos preencher esse cara aqui também. Então vamos lá, já temos uma interface mínima aqui. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Vamos colocar também 3 botões. Também vou trabalhar com botões simples, sem imagens. Tudo para facilitar e agilizar o nosso exemplo. Também não fica tão maçante. Vamos lá. Esse cara aqui vai ser o serializar. btn serializar. Certo. Esse outro aqui eu vou chamar de desserializar. Ok. E o name do carinha btn dess. E por fim um limpar, só para que a gente possa ficar mais tranquilo para fazer mais testes sem ter que fechar e abrir o programa, ok? Então esses 3 caras aqui são suficientes. Esse memo eu vou deixar com o nome de memo para fins didáticos, conteúdo serializado. Esse outro cara vai ser conteúdo desserializado. E aqui então vai ser um log. Vamos deletar a primeira linha dos nossos menus. Ok? E para que a gente possa trabalhar com o Neon, nós temos algumas configurações a passar por parâmetro nos métodos de serializar e desserializar. Essas configurações são relativas a essas opções, né? Então nós temos aqui escopo de visibilidade, os membros que ele vai trabalhar, como ele vai criar esse JSON para nós, se ele vai criar a convenção Pascal Case, Camel Case, Snake Case. Então, para facilitar, nós temos já nesse exemplo do Paolo uma frame. Ele criou uma frame com essa configuração, que eu deixei o caminho dela aqui, e eu vou adicioná-la ao nosso projeto. Então, vamos lá. Vamos pegar essa frame que está aqui, demo frame configuration, certo? E vamos salvar dentro desse nosso projeto, recém-criado. E vamos adicionar ao projeto, adicionar a configuration, ok?
Então essa frame já configura o mínimo necessário para se trabalhar. Feito isso, vamos adicioná-la à nossa tela. E vamos alinhar ela lá embaixo. Bottom. Ok? Muito bem. Com isso, a gente já pode brincar um pouquinho de serializar e deserializar. Começamos então. Vamos criar uma classe. Type de novo. Eu vou chamar de GDK Software. Vai ser uma classe, herdando de TObject direto, sem muito estresse. Ok? E vamos criar umas properties. Vamos botar endereço do tipo string, lê em f endereço, e escreve em f endereço. Vamos colocar cidade, f cidade e escreve em f cidade também. Vou botar aqui o estado. Vamos colocar um tipo booleano, se está ativo ou não. E por fim, o suficiente aonde está a sua matriz. Muito bem, Ctrl Shift C. Opa, onde é que está errado aqui? Ctrl Shift C, nós temos os fields declarados aqui. Também preciso disso. Não é assim? Vamos alinhar isso aqui um pouquinho melhor. Resolvemos aqui e ok. Compilando, tudo certo. Temos o nosso objeto para começar a nossa brincadeira. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um método para serializar os nossos objetos. Para isso, eu vou começar adicionando umas units. Eu deixei separado aqui para facilitar e agilizar o nosso exemplo. Eu estou adicionando aqui RTTI e JSON e generics, mesmo que o JSON eu vou utilizar, mas RTTI e generics nesse momento não, porque no exemplo oficial do Paulo, ele utiliza bastante generics e RTTI. Então eu já adicionei aqui para evitar de vocês terem problema nos exemplos, tá? Mas no momento nós vamos trabalhar com os types, atributos e essas classes que fazem parte do core da library Neon. Tenho então as minhas units adicionadas. Vamos passar então a criar os métodos em si. Vou criar um método público, que será uma procedure, serialize objeto. Vamos serializar um objeto aqui. Ele vai receber por parâmetro o meu objeto, que é do tipo TObjeto. Vai receber também por parâmetro aonde eu quero serializar, onde eu quero gravar o meu conteúdo serializado, que vai ser uma tstrings, porque eu quero gravar dentro do meu memo. E um aconfig, que esse cara aqui são as configurações mínimas que eu comentei que eu preciso. Ele é do tipo ineon configuration, da interface que o Paulo criou para a configuração desse objeto. Vou criar também um deserialization, que basicamente recebe os mesmos parâmetros. Então vamos fazer o famoso copy-paste, tendo atenção para não esquecer de mudar nada aqui. Tá? Deserialization, se tem um S, se tem dois S, não vem ao caso agora. Ctrl Shift C e vamos partir para criar os métodos em si. Eu chamei a atenção de vocês
que é muito bem escrito, esse framework do Neon, e quando a gente começa a trabalhar com ele criando parâmetros que são interfaces, isso comprova que ele foi feito de uma forma organizada, né, e usando boas técnicas de programação. Então, para começar, eu vou criar algumas variáveis aqui, que vai ser uma LJSON, LJSON para indicar que ela é local, que vai ser um JSON Object, aqui está ele, e vamos criar também um LWriter, vai ser responsável por escrever então o nosso conteúdo. Essa, por sua vez, já vai ser do tipo do core do Neon. É um Neon Serializer JSON. Né? Vamos fazer um create do meu LWriter. Que será tneon.create e ele recebe como parâmetro, vejam vocês, as configurações. Certo? As configurações. A config. Pronto. Vamos ajustar aqui. Preciso também criar o meu objeto JSON, que vai ser baseado no LWriter. Objeto to JSON. E aonde está esse objeto? Vem do parâmetro também. Ok. Vou criar mais um try aqui. Esse vai ser... Eu preciso de um método, pessoal. Eu preciso de um método para adicionar nos nossos membros. Caso contrário, toda vez eu tenho que fazer aqui manualmente um add e não vai ficar nada profissional isso, porque eu vou usar algo parecido no nosso deserializer. Então vamos colocar aqui um método preenche-memo. Pode ser no private, que ele vai ser utilizado só aqui dentro. Vamos chamar ele de adiciona conteúdo memo. E esse método então vai receber por parâmetro um tstrings. Vamos chamar ele de conteúdo. Deixa eu pensar se a gente vai utilizar ele também aqui dentro do nosso... Sim, vai ficar certinho assim, vai ficar legal. Então vamos chamar ele de conteúdo, que vai ser uma string, porque daí eu já jogo direto no lines. E aonde, né? Porque eu vou ter esse método sendo utilizado tanto no meu serialize como no meu deserialize. Então esse é o objetivo. Adiciona conteúdo mesmo. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui, where.text recebe a conteúdo. Perfeito. Feito isso, eu volto para o meu método de serializar para fazer o uso do que nós criamos agora, que é o adiciona conteúdo mesmo. O que eu vou adicionar então? Vou trabalhar com as classes do Neon. .print, que é um método que vai enviar a saída, que é o meu objeto JSON, e as configurações que eu estou recebendo por parâmetro. A config get ret print. E aonde eu vou colocar isso então? Assim. Certo? Se eu tiver algum erro, que eu espero não ter, vamos criar um método aqui log de erro. Esse método vai gravar o erro no nosso menu. Log de erro. Memolog, .lines.add a log. E aqui está. Voltamos para cá. Log de erro, LWriter, .error, .text.
Vamos fazer um free do meu LJSON, liberar a memória. E vamos fazer um free LWriter. Poderia ter feito apenas um try finally? Poderia. Apenas para ficar mais claro, mais fácil de entender aqui. O que eu fiz de errado aqui? Sim, claro, eu coloquei esse parâmetro aqui diferente, errado, tipo diferente. Muito bem, então eu tenho o meu serializar pronto. Agora vamos trabalhar no deserializar. O deserializar é bem parecido, portanto, não vou copiar, porque senão eu vou acabar fazendo coisa errada. Vamos lá, vamos fazer o deserializar, que faz o processo inverso, então. Nós vamos trabalhar também com LJSON, vai ser do tipo JSON Value, e ao invés de nós ter um writer, nós vamos ter um reader, que vai ser do tipo tneon deserializer JSON. Feito isso, LJSON então vai receber o nosso conteúdo, JSON object.parse, eu vou fazer um parse aqui para ter certeza que o objeto que eu estou recebendo está correto, e nesse caso eu vou receber ele do conteúdo serializado. Certo? Poderia passar um parâmetro? Poderia. Se ele não der certo aqui, se o meu assignment não funcionar, eu vou criar um erro, exception.create erro parsing JSON string. Caso contrário, passou, está tudo certo, nós vamos abrir um try e vamos criar o LHeader. Vai ser do tneon.create. E eu preciso das configurações. Da mesma forma que eu preciso das configurações no create do writer, eu preciso no reader. Nesse momento que ele seta todos os parâmetros necessários lá. Então vamos fazer aqui o JSON.free. E já vamos fazer aqui o reader.free. Okay. Aqui, o meu reader, agora é o ponto-chave, vai receber um JSON to object, porque eu vou mandar, notem que eu estou passando por parâmetro aqui um objeto, então eu vou preencher de novo o conteúdo na minha classe. A object do meu LJSON que ele recebeu. Feito isso, log de erro, que eu espero não existir, lreader.error.text. Se ele passou por aqui sem problemas, significa que o meu conteúdo foi deserializado com sucesso. O que eu preciso para fazer é jogar esse conteúdo de volta no memo. Então eu vou botar um where, que é o meu parâmetro que eu estou recebendo, .add. Vou fazer um pequeno cast aqui e vou dizer que o meu objeto object, que é o meu parâmetro, ponto endereço, vou pegar a mesma sequência que eu coloquei aqui, para ficar fácil de utilizar. Eu não fiz ainda a sequência, então vamos fazer endereço, ativa, cidade, estado e matriz. E aí vamos ganhar um pouco de tempo aqui, preenchendo os outros fields da classe. Cidade, estado e matriz. Pronto. Aqui eu tenho um parâmetro booleano, então eu preciso fazer o ball.str.
para que ele nos mostre true ou falso. Assim, pronto. Compilando certinho. Tem o serializer e o deserializer codificado. Então agora o que nós vamos fazer é codificar aqui os botões. Vamos dizer que eu vou criar um objeto. Vai ser do T GDK Software. LObject, TGDK Software.create, try, finally, LObject.free. Muito bem. Feito isso, preenchemos os valores aqui. F endereço. Rua 13. LObject. F ativa. Vamos colocar aqui true. LObject.f cidade. E claro. Ponto estado. SP. E por fim a matriz. Ok. Feito isso, eu chamo então o meu método serializeObject, passo o meu LObject, e mais que ele pede as configurações. Aonde eu quero configurar isso, onde eu quero jogar. Vamos jogar no mesmo conteúdo serializado.lines, e aonde estão as minhas configurações. Estão no meu frame, build configuration. Esse método nos retorna a interface necessária. Ok? Já vou codificar o deserialize, que é um pouco mais simples. Também vou criar aqui um objeto. Vou passar ele em serialize object, aonde eu vou jogar memo conteúdo deserializado, e é isso aí. Compilamos, vamos ver se funciona. Serializamos, notem que ele preencheu um JSON perfeitinho aqui. Se nós quisermos conferir esse JSON e ter certeza que ele está certo, eu gosto de utilizar um site aqui que é um validador de JSON, bem simples, mas que funciona bem. Se eu vou no view aqui, ele monta o JSON para mim. O meu JSON está correto, e no meu deserializar ele devolve os meus dados. Está ativa, está Rio Claro, São Paulo, e a matriz não tive erros, né? Eu poderia fazer em par, então, para a gente testar de novo. Nosso tempo está acabando, então nós vamos fazer isso rapidinho, porque eu posso abrir um tempo para vocês perguntarem, e eu ainda quero mostrar para vocês o exemplo do nosso amigo Paulo Rossi. Aqui eu fiz propositalmente tudo no botão, porque eu quero criar uma função, para não colocar isso no botão, que é uma péssima prática de programação. Quero uma função para isso. Eu vou usar um refactory do Delphi, que é um Ctrl+Shift+M, e vou dizer, dar apenas o nome para ele, ele cria a função para mim, coloca lá em cima, e, enfim, bonitinho. Então esse cara aqui limpa o conteúdo para nós. Certo? Um último teste e vamos para o exemplo do Paulo. Serializa, deserializa, limpa, tudo funcionando perfeito. Sem muito problema, fácil, e vocês perceberam que é simples demais de utilizar. Aqui eu fiz com uma classe. Agora nós vamos utilizar o grupo de exemplos que nós temos aqui. Esse aqui é um outro exemplo que eu fiz um pouco mais complexo, que vocês podem utilizar também, vocês vão estar recebendo. Aqui nós temos o exemplo do Paulo. Então aqui ele está trazendo para nós o tipo inteiro. Notem que nós estamos serializando e deserializando sem problema. Aqui nós temos o tipo string. Podemos fazer um teste aqui com esse conteúdo, jogando ele para aquele site validador de JSON que nós testamos há pouco.
JSON Online Viewer. Na verdade, ele vai nos mostrar o conteúdo. Notem que eu tenho vários caracteres especiais, acentuados, tenho conteúdos vazio, string vazio, e ele está nos trazendo os valores corretamente. Então, serializa e deserializa. Nesse caso, ele serializou, deserializou e serializou novamente. Tipos float, tipos booleano, que nós já testamos no nosso exemplo. Temos alguns tipos record. Para que a gente possa ver o exemplo do que está sendo feito aqui, nós temos aqui o código-fonte, obviamente, né? E ele nos traz, então, o que ele está fazendo nessas opções. Acessando as opções da minha action, aqui a gente tem, notem que aqui ele está trabalhando com generics, para que ele possa usar a mesma função. Então, aqui que eu chamei a atenção de vocês, ó, no botão deserializar, ele deserializou e serializou novamente. Eu poderia comentar esse aqui, somente a título de exemplo, para que ele deserialize. Vamos ver o que vai fazer. Se eu tentar jogar ele dentro desse... Não, da forma que ele fez é melhor, nós deixamos assim. Mas a gente pode fazer diretamente, claro. Isso aqui é apenas um teste, para que vocês visualizem o conteúdo das duas formas. Também temos os tipos por referência. Se vocês analisando esse código, vocês vão perceber. Dataset, esse aqui eu acho muito interessante. Ele nos diz, olha, vocês podem clicar aqui no botão do detalhe e vejam que nós não temos nada em dataset. No momento que eu deserializar, e eu chamo a atenção para vocês aqui que eu estou trabalhando com imagem. Então eu tenho centenas de caracteres especiais aqui, temos mais de um registro. Então quando eu deserializo ele, eu posso visualizar todo o conteúdo aqui e a imagem está perfeita. Então para mim essa é a prova que restava para a gente ter certeza que ele realmente consegue fazer essa serialização e deserialização sem erros. Classes, nós já fizemos alguns testes ali, mas vocês vão encontrar exemplos de passagem por parâmetro, por referência, alguns t-value, que funciona também. Enfim, esse exemplo é muito completo, vocês têm todos os tipos imagináveis aqui. Se tiver alguma coisa faltando, nós podemos até criar algum exemplo. Entre em contato, por favor, eu vou estar à disposição para ajudar vocês, mas acredito que esse exemplo cobre todas as possibilidades. Certo, pessoal? O nosso tempo está terminando. Foi um prazer, mais uma vez, fazer parte de um evento da Embarcadero. Agradeço a oportunidade, agradeço pela atenção de vocês. Deixo aqui meu contato, meu telefone, o site da empresa. Fiquem à vontade para me questionar ou até mesmo pedir algum tipo de exemplo diferente relacionado ao nosso Neon Framework. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais!